Olá, pessoal! Dando continuidade ao tema anterior, quando eu citava a frase de Sigmund Freud, dizendo: quanto pior você tratar o seu filho, pior ele se voltará, contra ele mesmo, ou seja, pior ele vai se tratar também depois na fase adulta. Hoje eu quero fazer uma citação deste livro aqui que é da Alice Miller, uma psicanalista contemporânea. Tudo que a Alice escreve eu acabo também lendo, porque eu gosto muito do material que ela produz, do conteúdo. E este livro se chama A Verdade Liberta. Tem um trechinho que vai complementar a frase de Freud, quando ela diz o seguinte: falando até, na verdade, ela cita uma paciente que no seu discurso em psicoterapia relata o seguinte: imagine só, disse ela, maltratei meu corpo durante anos, destruí minha alegria de viver, estraguei todos os meus prazeres e prendi-me à ideia de que meus pais me amavam. Por meio da terapia, as ilusões se desvaneceram e agora vejo o preço que tive de pagar. De repente eu me sinto forte, posso cuidar de mim e não sou mais uma vítima, mas vejo que durante anos, sem perceber, eu me tratei com muito desamor. Então, na frase anterior, quando Freud diz: quanto pior você tratar seu filho, pior ele se voltará, contra ele. Quer dizer, mais ele se voltará contra ele mesmo. Pior ele irá se tratar no futuro. Na verdade, os pais, para nossa psique, eles são figuras extremamente importantes na constituição do sujeito que habita este corpo físico, da construção de nós mesmos. Então, esses primeiros modelos, além de ter essa importância como referência de um outro ser humano no qual eu vou me espelhar, no qual eu vou me identificar para fazer a construção e o reconhecimento de quem eu sou, esses pais também, pela nossa cultura, eles se apresentam de uma forma bastante idealizada. As religiões também contribuíram para isso, respeitar o pai e a mãe, colocá-los, enfim, num lugar sagrado. Eles são referências, quase que o espelhamento das figuras que fazem parte, então, desse contexto religioso, quase que se assemelhando aí a Jesus e Maria, as figuras bíblicas. E então, através da cultura, através da nossa própria necessidade psíquica de nos espelharmos neles, muitas vezes nós temos nessas figuras parentais o adoecimento deles, a precariedade deles. E da mesma forma, para garantir a nossa sobrevivência psíquica, a nossa construção como seres humanos, nós vamos repetir os comportamentos imitando esses pais. Então, de que maneira eu me coloco diante deles para agradá-los, para corresponder às expectativas deles e garantir o amor. Muitas vezes os pais adoecidos, eles podem representar para os seus filhos, um espelho de adoecimento e uma única possibilidade de serem vistos, de serem olhados, de serem reconhecidos. Alguns, dependendo do grau de adoecimento ou da psicopatologia apresentada, podem inclusive atacar o filho que tentar se diferenciar deste contexto de adoecimento. É mais ou menos um compromisso de lealdade que a gente firma para com os pais, que a gente firma com os pais adoecidos. Então, exatamente como esta pessoa cita, que ela se colocava como vítima
para manter o processo de identificação com os pais e que ela levou muito tempo para se dar conta que ela se tratava com desamor, da mesma forma como os pais se tratavam. Então fica aqui mais um lembrete, mais uma complementação da frase anterior de Freud, quando Alice Miller afirma que a gente muitas vezes, e às vezes somente num processo psicoterápico, numa psicoterapia, a gente consegue trabalhar essa desidentificação, quebrar esse ciclo vicioso da compulsão à repetição de comportamentos adquiridos para não perder o amor dos pais ou para evitar os ataques, as agressões quando o filho se diferencia deles. Então fica aqui essa mensagem e o desejo que a gente continue refletindo e que a gente continue trabalhando esses temas que são tão recorrentes na clínica psicológica. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.